Pelotão, esquerda! Pelotão, sentido! Oitava esquerda! Ó, esquerda! Autoridades presentes, senhoras e senhores, em nome da diretoria da Associação dos Amigos e Reservistas do 2º Batalhão de Guardas, quero agradecer a presença e desejar a todos que tenham um bom dia. Peço a gentileza de se posicionarem para o início do evento. Nós havíamos previsto o hasteamento à bandeira, mas infelizmente não foi autorizado devido às condições de segurança tanto do mastro quanto do prédio. Nós fizemos aqui a entrada da bandeira nacional da Associação de Amigos e Reservistas do 2º Batalhão de Guardas e de um grupamento formado por reservistas e inclusive profissionais do 2º Batalhão de Guardas, do extinto 2º Batalhão de Guardas. A finalidade do evento é exclusivamente, deixo bem claro, a restauração do prédio que serviu de abrigo para diversas instituições militares e civis. Nós vamos pedir a presidência da solenidade a um militar da reserva, mas que foi da então 7ª Companhia de Guardas e do 2º Batalhão de Guardas. Não por acaso também foi meu comandante de companhia. Na época, 1973, Capitão Carlos Elberto Vela, hoje Tenente Coronel Vela, da Reserva do Exército. E eu pediria para o coronel representar todos os comandantes da 7ª Companhia de Guardas e todos os comandantes do 2º Batalhão de Guardas. Ele participou das duas unidades, da unidade formadora e da unidade final, que foi o PV. Vou fazer a apresentação o mais formal e mais rápido possível, porque a banda tem outra atividade que também vai ter que se deslocar para fora. Depois nós continuamos com a solenidade. Grupamento, sentido. Grupamento, descansar. Sentido. Com licença. Soldado 1521 Orlandini, da 3ª Companhia de Fuzileiros de Guarda, 1973. Apresento o grupamento ação da bandeira. Grupamento, sentido. Guarda a bandeira, sentido. Somente primeira etapa.
Estamos hoje reunidos para o lançamento da campanha em prol da restauração do prédio histórico do 2º Batalhão de Guardas. Esta edificação que se encontra à minha retaguarda e de frente aos senhores, que está sendo capitaneada pela Associação dos Amigos e Reservistas do 2º Batalhão de Guardas. Temos aqui a obrigação de esclarecer alguns detalhes importantes neste processo, como se segue. O que é a ARBG? A ARBG é uma organização de cunho civil sem fins lucrativos que busca divulgar os valores cívicos tais como respeito à lei e à ordem, o sentimento patriótico, divulgação dos símbolos, hinos e canções e da cultura e da história brasileira e militar. Isto por considerar que esses itens são fatores de real importância para a constituição e formação do caráter do homem, aquele que é realmente o cidadão consciente, com sentimento de união, identidade cultural e de território, fundada em dezembro de 2007. As pessoas que formam a ABG são cidadãos brasileiros, atualmente civis, que prestaram o serviço militar ou foram militares da ativa em algum período de suas vidas, sendo que durante esse período de vida na caserna tiveram passagem pelo 2º BG, desde a sua fundação até a sua extinção. São pessoas que são expoentes em seus ramos de atuação, assim como alguns brasileiros ilustres que passaram por essas mesmas instalações, como o recordista de salto triplo, João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, e Zé Maria, jogador de futebol da década de 70, que disputou a Copa do Mundo. Os objetivos da associação. No momento, o principal objetivo é conseguir que este prédio, que abrigou o 2º BG, seja restaurado em suas instalações para disponibilização, para visitação da população como forma de museu civil e militar. Oficinas com nós, como cidadãos, gostaríamos de manter esse local que foi de vital importância na nossa formação de caráter vivo e presente na cidade, já que essa edificação remonta também ao século XIX. Este prédio foi construído ainda em 1880 aproximadamente e faz parte da cidade de São Paulo e de sua história, assim como as edificações atuais do pátio do colégio, que são realmente mais antigas. Resumindo, a ARBG é a reunião de brasileiros que, sem distinção de classe social, credo, cor ou tendência política, se uniram em torno de objetivos nobres, um tanto esquecidos pela sociedade e que, a nosso ver, precisam ser reinseridos na vida dos brasileiros. Exemplo disto são todos os que aqui compareceram, desde autoridades, imprensa, convidados e familiares. Vieram porque valorizaram a nossa iniciativa e reconhecendo a importância, mesmo que simbólica, para os cidadãos. E o principal de tudo, vieram de coração puro e aberto, acreditando na firmeza de propósito e na transparência. Esta reunião de hoje serve também para lembrar e honrar a memória daqueles que, envergando a farda verde-oliva, defenderam os valores democráticos de liberdade, prestando valorosos serviços ao Brasil, servindo no 2º Batalhão de Guardas, que, embora extinto no papel, vive no coração de todos nós. Temos certeza que, com o apoio da sociedade e das autoridades, este prédio será recuperado e nossos filhos e netos poderão atravessar esses portões e sentir a vibração, a garra e o entusiasmo dos filhos do Brasil que por aqui passaram. Insigne Lerei foi produzido por Cássio Felipe Amaral, oficial R2, que conhece bem essa unidade que estamos homenageando. Às margens do rio Tamanduateí,
no local hoje chamado de Parque Dom Pedro, foi construído no século XIX um casarão em pilão de taipa para abrigar uma chácara. Em 1860, o casarão foi ocupado pelo Seminário das Educandas e anos depois pelo Hospício dos Alienados. Em 1871, lá faleceu o poeta, ou melhor, aqui faleceu o poeta de Santo Amaro, Paulo Eiró, aos 36 anos de idade. Em 1930, o prédio foi entregue à antiga Força Pública, mas com a Revolução de 64 passou a ser ocupado pelo Exército Brasileiro, primeiro como sede da 7ª Companhia de Guardas e depois pelo 2º Batalhão de Guardas, 2º BG, reunindo cerca de 1.000 homens até o ano de 1992. Por mais de 2 décadas, o casarão, encravado entre a Avenida do Estado e a Avenida Dom Pedro II, foi a morada dos soldados Cara de Leão, apelido conferido aos militares do 2º Batalhão de Guarda por conta da figura que compunha o distintivo da unidade, o leão, considerado o melhor animal de guarda existente na natureza. Em 1992, o 2º BG mudou-se para sua nova sede em Osasco, deixando o velho casarão, que passou às mãos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que lá instalou uma de suas companhias. Porém, apesar de a Polícia Militar Bandeirante manter até hoje uma seção de restauro de viaturas no pátio desse casarão, é fato que o prédio está inabitável, tomado por cupins, com a ferrugem e pouco a pouco, sendo corroídas as suas estruturas. Sem verba para esse tipo de manutenção, na verdade, restauração de patrimônio histórico, a corporação de Tobias Aguiar não tem conseguido vencer a ação do tempo. E por conta disso, vemos dia a dia nossa antiga morada se dissolvendo aos poucos. Tal como aconteceu com a célebre mansão de propriedade da família Matarazzo, na Avenida Paulista. Infelizmente, se permitirmos que o poder público, por seus órgãos de patrimônio histórico, se omitam quanto à adoção de providências urgentes para o restauro e manutenção do casarão do Parque Dom Pedro II, ficaremos, mais uma vez, sem importantíssimo patrimônio, que contém a quase totalidade da história do extinto 2º Batalhão de Guardas, tropa de elite do Comando Militar do Sudeste, e representa, no mínimo, 1,5 século de história de nosso país. O prédio do 2º Batalhão de Guardas é mais que um prédio antigo em declínio. É um exemplo que toda a sociedade civil organizada pode mudar o destino de sua cidade e de seu país. A minha história é idêntica a todos vocês, soldados Cara de Leão. Nesse quartel, aprendi, e por que não dizer, nós aprendemos o quanto é importante manter os valores de nossa cultura e de nossas tradições cívicas. Aqui aprendemos a conviver em comunidade, sob democracia, com ordem e respeito, onde a cada ato correspondia uma responsabilidade assumida para si ou para outra. Convivi com negros, amarelos, brancos, pardos, ricos, pobres, todos brasileiros, todos soldados do melhor batalhão do 2º Exército. Respeito às pessoas e ao erário público. Certa vez ouvi de um militar, que está conosco aqui, que repreendia um soldado que deixara a torneira aberta. O senhor sabe, dizia ele, que esta água desperdiçada será paga pelo povo brasileiro para nada. O senhor tem ciência disso? O que parecia mais uma cena de rotina de broncas e ordens calou fundo em mim. Tudo que fazíamos era custeado pelos impostos aqui. E aqui nesse quartel, há 24 anos, já se sabia que uma das nossas metas era o respeito ao contribuinte, que hoje é desrespeitado pelo abandono e descaso desse patrimônio público. Obrigado ao subtenente Orlandini pelos bons exemplos.
responsabilidade, maturidade e honra. A frase, quem erra deve, quem deve paga, quem paga, paga na hora, ainda ecoa em minhas memórias, mas continua atual e pode se resumir numa única frase: assuma a sua função na sociedade e aceite as consequências do seu erro com honra. Cidadania. Após duras instruções, percebemos que nada funcionaria se não houvesse os seguintes fatores: boa vontade em acertar, respeito ao próximo e dedicar-se mais aos outros que a si mesmo. Lembro-me disso ao reclamar da fila do rancho, onde tinha que esperar minha vez. E hoje, como nossos filhos se sentem? Os filhos dos soldados cara de leão têm mais a oferecer aos seus próprios filhos, pois vivemos e aprendemos o que é cidadania. Limpar um banheiro era comum para nós e o fazíamos muito bem. Será que as gerações que virão saberão discernir que não é a tarefa que retrata o homem, mas a honra em servir ao próximo e ao Brasil? Fome, sopa do CEAGESP. No segundo BG tive o contato pela primeira vez com algo que não conhecia: a pobreza e a fome, o frio e a miséria humana. Aqui neste prédio abrigava-se a melhor tropa do Exército, aquela que representava o Brasil na chegada de um chefe de Estado com sua guarda de honra, aquela que se responsabilizava pelas homenagens e garantia justo e seguro descanso a ele e àqueles imbuídos daquela missão. Onde estávamos de serviço, reinava a paz, uma paz firme, uma paz atenta. Esta mesma tropa recebia todas as noites brasileiros dignos que, por força da vida, já não tinham o que comer, passavam frio e fome. E aqui atrás, um pouco mais ali, na garagem das viaturas, a elite do Exército alimentava, acolhia e por tantas vezes eram atendidos pelos nossos enfermeiros, ou até mesmo pelo durão Sargento Calil, um homem do coração enorme. Não há o que se falar em ordem e disciplina. Éramos os melhores e nos orgulhamos disso até hoje, em sermos brasileiros e reservistas do 2º Batalhão de Guardas e da querida 7ª Companhia de Guardas, nossos precursores, nossos professores. Amor incondicional à pátria. Sim, saímos modificados pela contagiante vontade de fazer um país melhor. Uma vez a TV via a bandeira do mastro do Museu de Ipiranga cair e disse aos meus filhos: não se preocupem, pois em minutos o 2º BG estará lá para proteger e recolocar a bandeira no seu devido lugar, no seu lugar de direito, sobre nossas cabeças, para que olhemos o futuro no céu estrelado, guiado por Deus. Não há futuro sem respeito e conhecimento do nosso passado. A RBG, Associação dos Amigos e Reservistas do 2º Batalhão de Guarda, sempre se lembrará de vocês, veteranos, combatentes e reservistas. Peço a todos que, junto comigo, façamos uma oração, aquela que Jesus nos ensinou, pelos reservistas e militares da reserva e da ativa do 2º BG e da 7ª Companhia, que já se foram, que partiram e que estariam conosco, ombro a ombro, para nos ajudar a restaurar uma parte da história desse país. Rezem comigo, aqueles que puderem, por favor. Grupamento, descansar. Grupamento, seguido. Grupamento, descansar. Relaxar a posição. Pai nosso que estás no céu, seja feito
segunda companhia de comando de comunicação leve, a Agroban, a todos os militares da ativa e da reserva, de todas as unidades que não citei, a vocês, visitantes, para vocês, companheiros verde-oliva, um abraço genuíno e fraternal, seguido da minha continência de molinha, tradição, segundo o BG. A RBG declara encerrada a campanha número 1 de restauração do batalhão